Olá, sejam bem-vindos ao canal Segredo de Deus. Eu sou Elaine. No vídeo anterior da série Revelação do Anticristo, vimos a Reforma Protestante e hoje falaremos de como a Igreja Católica reagiu a essas mudanças, período conhecido como a Contra-Reforma. No intuito de conter o avanço protestante, a Igreja Católica convoca o Concílio de Trento, uma reunião que aconteceu na cidade de Trento, Itália, no ano de 1545. Onde foi estabelecida uma série de medidas a fim de restabelecer o poder da Igreja Católica. Uma das medidas foi a criação do Tribunal do Santo Ofício, que era um grupo de instituições dentro do sistema jurídico da Igreja Católica Romana, com o objetivo de repreender o que a Igreja Católica considerava heresias, onde violência e tortura foram aplicados durante a Inquisição a fim de conter os chamados hereges, que eram os cristãos protestantes, bruxa, entre outros. Outra medida foi a criação do Index, que era uma lista de publicação considerada heresia e foram proibidas pela Igreja Católica. Uma outra medida foi a criação da Companhia de Jesus, que era um grupo com o objetivo principal de espalhar a fé católica pelo mundo, a fim de conter o avanço do protestantismo. Além disso, eles investigavam e aplicavam punições a serviço da Inquisição. Outras medidas foram a reafirmação papal e os dogmas da Igreja. Em 25 de setembro de 1555, foi assinado um tratado de paz na atual Alemanha, chamado a Paz de Augsburgo. Esse tratado foi uma tolerância aos luteranos no Sacro Império Romano Germânico, onde foi concedido o direito dos súditos de se mudarem para uma região governada por um príncipe da religião de sua escolha, católica ou luterana. A religião do príncipe da região seria aquela a qual os súditos desse príncipe se deveriam se converter. Dessa forma, aliviou um pouco a tensão no império, mas não resolveu o problema e, além do mais, nem os anabatistas nem os calvinistas tinham essa cobertura. As tensões religiosas só aumentavam na Alemanha, e o crescimento do calvinismo causava ainda mais tensão. Muitas igrejas protestantes foram destruídas, e a liberdade religiosa dos crentes protestantes foram limitadas à liberdade de culto, o que ocasionou no fortalecimento do poder católico. Em 1608, os protestantes fazem uma aliança, a fundação da União Protestante, uma aliança defensiva protestante dos príncipes e das cidades alemãs. E no ano seguinte foi criada a Liga Católica, uma organização semelhante, mas dos católicos romanos. Em uma disputa pela sucessão do trono envolvendo católicos e protestantes, Fernando II de Habsburgo, com a ajuda de recursos da Espanha e dos germânicos católicos e do Papa, conseguiu derrotar os protestantes na Boêmia. Os protestantes eram a maior parte da população da Boêmia e ficaram indignados. Então eles intercederam a Fernando II, o rei da Boêmia e futuro imperador do Sacro Império Romano Germânico, em seu favor. Porém, foram totalmente ignorados pelo rei, pois este era um fervoroso católico e ele estabelece o catolicismo como o único credo permitido na Boêmia e na Morávia. O ato foi considerado pelos protestantes como uma violação da Carta de Majestade, um documento que garantia a liberdade religiosa na região da Boêmia. Então foi convocada uma assembleia no Palácio Real em Praga para discutir o descumprimento do documento. O debate foge de controle e protestantes jogam 2 frades pela janela, fato que ficou conhecido como Defenestração de Praga. Assim se dá início à Guerra dos 30 Anos, que foi na verdade uma série de guerras que diversas nações europeias travaram entre si e durou exatamente 30 anos. O motivo inicial foi a rivalidade religiosa dos cristãos protestantes e os católicos, mas acabou envolvendo outros motivos, territoriais e comerciais. Foi um dos maiores e mais destrutivos conflitos da história, deixando mais de 8 milhões de mortos. Além da guerra, uma epidemia e a fome assolava a região. Nesse período, podemos ver vestígios dos 4 cavalos do livro do Apocalipse: a perseguição aos cristãos, o cavalo branco; guerra, cavalo vermelho; peste, cavalo amarelo; e fome, cavalo preto. Por fim, o Tratado de Paz de Westfália põe fim a essa guerra, mudando a geopolítica da região e o papel da Igreja e Estado. E os calvinistas passam a ser reconhecidos internacionalmente, e os tempos de guerra entre protestantes e católicos se apaziguam.
Com o descobrimento da América, a Igreja Católica viu oportunidade de expansão, já que na Europa ela estava perdendo espaço para os protestantes. Na América do Sul, a Igreja Católica dominava. Foram realizadas missões de obras missionárias católicas através dos jesuítas, que eram os missionários da Companhia de Jesus. Indígenas eram forçados a se converterem sem ao menos eles entenderem o que era religião. E com isso acontece o sincretismo religioso, onde as práticas religiosas dos índios e escravos trazidos da África se misturaram aos da Igreja Católica, se tornando uma religião típica brasileira. O protestantismo de início tinha dificuldade de entrar no Brasil, e também eles não estavam tão interessados em missões, mas tiveram 3 tentativas de se iniciar uma colônia protestante. Porém, eles acabaram mortos ou expulsos, e somente no século XIX que o protestantismo vai ter espaço em território brasileiro. Na Inglaterra, o rei Henrique VIII não conseguia um herdeiro. Ele era casado com Catarina de Aragão, então ele pede para o Papa para se divorciar e se casar novamente com Ana Bolena, a fim de ter herdeiros para o trono. Seu pedido foi negado. O rei então rompe com a Igreja Católica e cria sua própria reforma, vindo a ser a Igreja Anglicana, onde o próprio rei é o chefe da igreja, e então o rei se casa novamente. Essa reforma anglicana vai se definir a partir do rei Eduardo, mas somente com a rainha Elizabeth I vai tomar forma, com uma doutrina tipicamente anglicana. A Igreja Anglicana manteve as tradições católicas, mas aderiu a crenças da Reforma Protestante, já que teve muita influência dos calvinistas. Surge na Inglaterra um grupo de protestantes bem radicais, que vão ser chamados de puritanos, que não concordavam com as práticas da Igreja Anglicana. Eles acreditavam que a Igreja da Inglaterra era muito semelhante à Igreja Católica Romana e deveria eliminar cerimônias e práticas não enraizadas na Bíblia. Os puritanos enfatizavam a pureza e integridade do indivíduo, igreja e sociedade. E logo os conflitos começaram a acontecer entre a coroa e os puritanos. Logo mais, apareceu outro grupo de cristãos ao redor de Londres, e essa comunidade ficou conhecida até os dias de hoje como os batistas, que são fruto desse movimento. Durante as conquistas das Américas, a Inglaterra também quis disputar o território, e ela funda sua colônia na América do Norte. E por causa dessas guerras entre igreja na Inglaterra, muitos cristãos vão para a América do Norte a fim de ter uma vida mais tranquila e liberdade religiosa. Depois da Reforma Protestante, surge um movimento que prometia trazer luz às trevas da ignorância. Esse período foi chamado de Iluminismo, e por consequência trouxe com ele tempos de apostasia e esfriamento da igreja. Em reação à Guerra dos 30 Anos, surge o movimento iluminista, que defendia a razão, o progresso, a ciência, a ideia da universalidade, os direitos naturais, a autonomia para usar seus entendimentos sem a tutela da Igreja. O ponto principal do iluminismo é debater os assuntos que englobam a sociedade como um todo, de forma racional e de forma que se possa provar seu ponto de vista. Por isso, nesse período, se dá tanto valor à ciência em detrimento da fé. Nesse período, Deus foi tirado do centro da vida do homem e colocaram no lugar o homem e sua capacidade racional, o que acabou trazendo mais tarde o esfriamento da igreja, como o ateísmo e o agnosticismo, e a igreja passa a ser mais criticada e questionada em todos os âmbitos sociais e culturais. Nesse momento, acontece o surgimento da teologia liberal, que teve início na Alemanha, o que seria um tipo de teologia iluminista, onde tenta se encaixar a Bíblia na ciência, onde o cenário da época era de grandes descobertas científicas e onde tudo tinha que passar pelo crivo da razão, métodos científicos e tudo mais. Então, esses teólogos tentam encontrar uma forma racional de pregar o Evangelho, como forma de ser aceito pela sociedade da época, o que teve muitas implicações, pois para se enquadrar tiveram que rejeitar os milagres e todos os fenômenos sobrenaturais. Tiveram que mudar doutrinas e negar a divindade de Cristo, a expiação do pecado original, e a Bíblia já não era mais uma autoridade absoluta. Em um período de tão grande apostasia, era necessário que Deus levantasse homens e mulheres dispostos a pregarem o verdadeiro Evangelho.
Na história, vemos que em tempos de apostasia, um avivamento acontece, por intermédio dos remanescentes de Deus, assunto que trataremos no próximo vídeo. Por hoje é só. Obrigada por ter me acompanhado até aqui. Até mais.